Hoje é dia 11, quarta-feira, e esse é o nosso quarto e o último editorial do dia. Mas não fica triste não, vai te deixar com um gostinho de quero mais. Tem muita informação importante e tem boa notícia também, não essa. O ministro Flávio Dino deu um passo a mais para a regulamentação das redes sociais, ou seja, ele quer mirar, né, o que você posta nas suas redes sociais. Coincidência ou não, no mesmo dia que o Macron também anuncia a mesma coisa. Será mera coincidência ou não? Outro caso que a gente vai falar também é do Hugo Motta. Pois é, o Hugo Motta resolveu armar um explosivo. Segundo a matéria do Metrópolis, o caso Carla Zambelli cai com potencial explosivo no colo do Supremo Tribunal Federal e pode iniciar uma guerra, uma batalha pesada. Mas tem boa notícia. Lembra do Miguel Uribe, candidato de direita, que foi alvo de um atentado lá na Colômbia? Pois é. Está apresentando melhoras, sinais neurológicos melhorando. A gente vai falar para vocês aqui, né, a atualização do estado de saúde do Uribe. Importante essa informação. Outro ponto também é o Moraes, que entrou agora na mira da esquerda. Afinal, a turma do amor não gostou, porque o Alexandre de Moraes foi tranquilo, calmo, até teve clima de piadas e sorrisos com os réus golpistas, terroristas maldosos. A esquerda não gostou e foi para cima do ministro Alexandre de Moraes, segundo a matéria do Igor Gadelha, do Metrópolis. E a gente vai falar sobre isso aqui. Também teve general que se manifestou sobre esse caso. General que se manifestou sobre o depoimento do Bolsonaro, que ainda está dando muita repercussão. A imprensa, por outro lado, admitiu. Não tem prova nenhuma contra o Bolsonaro. Mas ele será condenado mesmo assim. É o que diz aqui a matéria do Metrópolis. E até a Miriam Leitão, lembra da Miriam Leitão, que é uma militante de esquerda das mais aguerridas? Pois é. O Matheus Leitão, que é o filho dela, já tinha surpreendido ao fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, a Miriam Leitão abalou a República inteira com uma matéria onde ela pediu uma coisa que é impensável a todos os petistas. E aí, vocês vão ter que concordar com a Miriam Leitão. Olha só o que eu faço nesse canal com vocês, fazendo vocês concordarem com o esquerdista. Dá uma olhada nisso que eu vou trazer. É uma verdadeira bomba da República. Também, jornais repercutiram, né? Jornais internacionais repercutiram na imprensa a oitiva do Bolsonaro, né? Sempre mostrando que, sabe, esse discurso não convenceu. Outro aliado do Bolsonaro agora entra na mira da Polícia Federal e da PGR. Esse tipo de coisa já é normal, né? Já nem te assusta mais. E quebra pau. Quebra pau, bate boca na escolinha do professor Raimundo, chamada Câmara dos Deputados. Só que o salário, é grande. Não é pequeno, não. Pequeno é o nosso. Pois é, o Haddad foi lá, tentando defender as suas taxas. E aí saiu até dedo na cara e ofensa, chamando um ao outro de moleque. Eu sei que você vai ficar aqui só pra ver essa baixaria. Eu sei que você gosta de ver esse tipo de bagunça lá na Câmara dos Deputados. Enfim, outro ponto agora também é sobre uma manifestação. O Hugo Motta mandou uma manifestação para o Luiz Fux, depois que o Nicolas Ferreira acionou o Hugo Motta. O que será que o Hugo Motta quer, né? Tem a ver com o INSS, e nós vamos falar sobre isso aqui com você. Então, não esqueça de se inscrever no canal. Eu tenho que lembrar, né? Vamos lá, se você quer informação de qualidade, sempre fundamentada em jornais sérios, conferindo as fontes, não tendo risco de colocar você na mira de fake news, você achou o jornal, ou melhor, aqui não é um jornal, né? O canal adequado, tá? Então, só te agradeço pela confiança. Então, cogite inscrever-se no canal para fortalecer essa grande irmandade aqui de pessoas que querem o bem do Brasil, querem a democracia do Brasil, uma democracia de verdade. Quer que todo o poder emane do povo e não mame o povo. A gente quer realmente um Brasil livre, né, com ordem e progresso, certo? Então bora para cima que tem muita informação relevante. É o seguinte, pessoal, hoje deu seguimento naquela ação em que querem regular o que você fala nas redes sociais. É isso. E aí, como não era de se imaginar o contrário, doido é quem pensava o contrário, o ministro Flávio Dino votou para que você seja regulamentado agora nas redes sociais. Votou contra o Marco Civil, o artigo 19 do Marco Civil da Internet.
com a possibilidade de que você, sei lá, né? Dependendo do que você postou ali, você não vai ter uma liberdade de expressão tão boa assim. Dino vota pela regulação das redes. Na quarta-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, votou para regular as redes sociais. Dessa forma, Dino decidiu pela responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. O ponto central do debate é a validade ou não do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Em linhas gerais, o dispositivo estabelece que Big Techs só podem ser punidas por post de outrem se desobedecerem a uma medida judicial que determine a sua remoção. Qualquer cidadão brasileiro tem o direito à ampla defesa e o contraditório. Esse artigo do Marco Civil da Internet, o artigo 19, é o mais constitucional possível. Ele diz que se você postar uma besteira aí, e aí alguém entrar com uma ação judicial e você for determinado a retirada, vai para a plataforma, vai para o YouTube, Facebook, entre outros, e eles têm que retirar. Se eles não retirar, eles serão responsabilizados. Agora, o que eles estão querendo fazer é que todas as redes sociais sejam responsabilizadas por tudo que você posta. Ora, bolas. Querem que as próprias plataformas tirem os conteúdos que podem, trazer, inclusive, críticas a membros do governo, membros do STF. Afinal, você acha que a plataforma não sabe que se alguém criticar o STF ou o governo, ela será responsabilizada? Isso acontece no mesmo dia que o Emmanuel Macron defende regulamentar as redes sociais lá na França. Melhor, ele defendeu na Europa inteirinha. Mas se não for na Europa, ele começa pela França. E olha só, matéria do Valmir Moretti do Veja, Valmir Moratelli da Veja, desculpa. O motivo para Macron querer proibir redes sociais para menores na França. Eu queria que vocês me ajudassem. Aconteceu um caso lastimável lá na França. Um menor de 15 anos estava adentrando na escola. E lá, devido ao aumento da violência, alguns acusam a imigração desenfreada, uma inspetora escolar pediu para fiscalizar a mochila do jovem. Ele sacou uma faca e esfaqueou a monitora escolar, que acabou falecendo. Esse é o motivo que o Macron agora quer regular as redes sociais. Agora, eu li toda a matéria aqui, não consegui entender o que uma coisa tem a ver com a outra. Ele quer regular as redes sociais porque um menor esfaqueou uma monitora. Se a gente for olhar o que acontece nas escolas aqui do Brasil, é assustador. Só não sei o que isso tem a ver com rede social. Vamos lá, pessoal. Matéria agora sobre a Carla Zambelli. Na verdade, tem mais a ver com o Centrão, Hugo Mota, Supremo Tribunal Federal do que com a própria Carla Zambelli. Não entendeu por quê? Calma que eu te explico. Meu papel é esse. O Hugo Mota, depois de muita pressão do Centrão e da oposição, resolveu colocar em plenário a discussão sobre a prisão e a perda do mandato da Carla Zambelli. A matéria do Igor Gadelha diz o seguinte: a nova ordem de Mota sobre caso Zambelli tem potencial explosivo para o Supremo Tribunal Federal. A verdade é que uma ala do Centrão, deputados do Centrão, estão pistola da vida com o Supremo Tribunal Federal, em especial até com o Flávio Dino. Não é só Alexandre de Moraes, não. O Flávio Dino deu uma decisão que limitou as emendas dos deputados. E o próprio Hugo Mota já falou muitas vezes que está incomodado com isso. O fato é que essa abertura de processo, se o Centrão junto com a oposição entender que eles estão com maioria tranquila, isso pode ir desencadeando numa pressão ainda maior. Ou seja, pressão até da Câmara dos Deputados por impeachment dos ministros do STF ou regulamentação, ou melhor, endurecimento das medidas contra o Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, tirar a decisão monocrática, como, por exemplo, colocar voto para escolher ministros do Supremo Tribunal Federal e mandatos físicos, fixos, de 5 anos, aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que eu adoraria ver. Então, se eu pudesse falar como Xi Jinping falou para o Elon Musk e o Donald Trump, bliguem. Vamos lá, pessoal. Dando agora continuidade, ao nosso conteúdo aqui. Miguel Uribe, ele é pré-candidato senador lá
da Colômbia. Ele foi alvejado no mesmo modus operandi que a gente já viu acontecer e muito por figuras ligadas ao Foro de São Paulo. Pois é, tiros na nuca, levou 5 tiros na nuca, onde não se podia, né, imaginar a sobrevivência do Miguel Uribe. Se você parar para pensar, dá uma olhada. Em 2018, Bolsonaro levou uma facada, um lobo solitário, onde a justiça sumiu o celular do cara e entendeu que o cara não tinha a sua sanidade mental. Tô falando do Adélio Bispo, tô falando do Bolsonaro. Bolsonaro sobreviveu. Ninguém sabe como. Depois veio o Donald Trump, um tiro na orelha, lembra? Pois é, o tiro passou de raspão e não tirou a vida do Donald Trump, que chegou à presidência da República. Depois, agora, o Miguel Uribe, que tem grande potencial de sobreviver. A esposa do Miguel Uribe disse que ele já apresenta quadros neurais estáveis, está se recuperando, está melhorando. O cara lá da Colômbia, o esquerdista, o Petro, falou que tem que proteger a criança que fez isso, porque ele é vítima do capitalismo mauzão. É uma vergonha, né? É uma vergonha. O aliado do Lula pensa como Lula, esse Petro, né? Pelo amor de Deus. Agora, uma coisa é séria. Tem muita gente que fala o seguinte: a mão de Deus protege os caras da direita. Porque o que a esquerda tenta tirar esses caras da jogada, e mesmo assim esses caras são osso duro de roer e estão aí. Tô desejando com todas as minhas forças que o Miguel Uribe, né, volte, vença e chute o traseiro gordo daqueles esquerdistas que estão no poder lá na Colômbia. Vamos lá, pessoal. Olha, eu não tenho dúvidas. Uma das figuras mais poderosas do Brasil hoje chama-se Alexandre de Moraes. Você pode querer ou não, eu não gosto dele. Pode falar o que você quiser, mas ele é uma das figuras mais poderosas hoje aqui da República Tupiniquim. Mas uma coisa é certa, eu não queria ter o poder que ele tem para ter a vida que ele tem. A vida desse cara também é um inferno. O cara não pode sair nas ruas, quase que vive em prisão domiciliar. É fato. Outra questão, tudo que ele fizer, ele vai ser criticado. A oposição, quando ele vai para cima de todo mundo, exercendo um papel que não é um papel de juiz, é um papel de acusação, além de ser vítima também do caso e juiz, né? Ele é criticado pela oposição. Agora, quando ele faz um papel de juiz tranquilo, conversa com todo mundo, aí vem a galera da esquerdalha, a galera do amor, falando que foi amor demais. Moraes é criticado por, abre aspas, clima de piadas e sorrisos com réus do golpe. Mas o Bolsonaro também foi criticado. Teve um monte de gente que criticou o Bolsonaro. O secretário da Casa Civil do governador Eumano Freitas, no Ceará, Chagas Vieira, criticou nessa quarta-feira o clima de piadas e sorrisos entre o ministro Alexandre de Moraes e os réus do inquérito do golpe durante o interrogatório dessa semana. Permita-me a franqueza, mas me incomodou o clima de piadas e sorrisos no julgamento de um dos crimes mais graves contra o país, que é a tentativa de um golpe de Estado. Não dá para sorrir diante de pessoas que tentaram destruir a nossa democracia e amam a ditadura. Hein? É o cara do PT que vê o Lula do lado das piores ditaduras na Rússia. Vai lá, né? É sério demais. Cara, assim, como a indignação dessa turma é seletiva. A única vez que eu elogio o Moraes, não, foi educado, respeitoso com os jornalistas, com os advogados, ouviu muito bem o Bolsonaro. A hora que eu falo que o Alexandre de Moraes fez um papel até adequado ali, vem a turma do PT, né, criticá-lo. Agora, uma coisa é certa, tudo aquilo não passou de um teatro. O Flávio Dino, inclusive, né, quando ele votou lá a regulação das redes sociais, ele bateu no Bolsonaro mais do que o Moraes. Olha só, nem estava no julgamento, julgando outra causa, ele criticou o Bolsonaro. Disse que o Bolsonaro citou ele, que ele tinha questionado as urnas, né? E aí ele falou que não. No caso dele, é diferente do caso do Bolsonaro. É bem diferente. Outro ponto interessante foi que citaram o Bebiano. Lembra que o Luiz Fux citou o Bebiano? Disse que o Bebiano o procurou, à época, para conseguir o voto impresso, que o voto precisava ser auditável. Aí vem
um jornal, Congresso em Foco, e diz o seguinte: citado por Fux, Bebiano alertou em 2019 que Bolsonaro tentaria um golpe. Opa, deixa eu entender isso aqui. O Bolsonaro vence as eleições em 2018. Em 2019, ele começa a sua gestão, com a popularidade lá no teto. O Bebiano morreu em 2019. Aí eu te pergunto, o Bolsonaro já queria o golpe? Algo de errado não está certo nessa história. Você não acha assim, né? Como eles gostam de inventar narrativa. E aí, olha só quem apareceu falando do caso de golpe. O Mourão. E merece elogio, porque, para mim, não me importa quem faz, me importa o que faz. E aqui, o Mourão, né, fez um texto certo. Ele escreveu o seguinte: o Brasil precisa parar e refletir seriamente nos depoimentos que vimos na primeira turma do STF. Nos dias 9 e 10 de junho de 2025, restam claras algumas verdades a saber. Falta muita consistência nas narrativas acusatórias. Faltam provas irrefutáveis nas diferentes denúncias, é claro. Ações em completo desacordo com o Código de Processo Penal geram críticas no meio jurídico. Decisões judiciais exageradas e controversas compõem um quadro no mínimo desaconselhável à aplicação da justiça. A liberdade de expressão, ampanágio da democracia e do Estado de Direito, vem sendo sufocada, configurando um sério risco. Vê-se que discordar agora pode ser crime. Vê-se que conversas informais e desabafos entre amigos agora pode ser rotulado de atentado. E por derradeiro, vê-se que protestar sem armas e sem apoio das Forças Armadas agora pode ser golpe de Estado. A grande realidade é que não convenceu ninguém, mas absolutamente ninguém, de que esse golpe tabajara existiu. Olha só como a imprensa encara isso. O Mário Sabino é um cara muito sensato, mas ele tem vamos dizer assim, um detalhe. Ele detesta o Bolsonaro, mas faz muita crítica ao Lula. E quando ele critica o Lula, eu gosto, né? Vamos lá. Bolsonaro será condenado pelo que não fez. Bem feito. Mas ai de nós. Aqui, o Mário Sabino entende que não existe qualquer possibilidade de golpe. Mas o ódio que a turma tem do Bolsonaro é melhor vê-lo condenado. Só que ai de nós, porque isso vai virar depois contra os jornalistas também e escancar que não existe Estado Democrático de Direito. Eu vou me dar o luxo de colocar um trecho aqui para vocês para que a gente possa ler. Pelo que entendi, também, depois de 1 ano e meio de investigações, não surgiu indícios que ligasse diretamente a Bolsonaro a 8 de janeiro. Uma ordem, uma senha, uma emissão de energia cósmica. Eu esperava que o PGR esfregasse uma prova qualquer na cara do homem, mas foi só decepção. O que o sujeito fez foi inspirar os birutas como as suas diatribes contra as urnas eletrônicas, mas sem ser exatamente um Jim Jones. Após inspirar essa gente toda, ele estava nos Estados Unidos, morrendo de dor de barriga. Tá, não leve em consideração o fato que ele é crítico do Bolsonaro. Mas aqui o que você precisa entender é um jornalista dizendo, gente, dá um tempo. Vocês não têm prova nenhuma de que o Bolsonaro fez qualquer coisa. E aí, para abalar a República, vamos pegar ela, a sapiência em pessoa, Miriam Leitão. Tá ruim, mas tá bom, né? Até rimou. Miriam Leitão, tá ruim, mas tá bom? Olha só. A Miriam Leitão escreveu o seguinte: Braga Neto deveria ter a prisão suspensa. Aqui, a Miriam Leitão chegou ao ponto de dizer que a prisão do Braga Neto é uma ofensa. O Braga Neto estava nitidamente abalado, não se justifica e que ele deveria ter a sua liberdade imediata. A Bárbara, do Te Atualizei, escreveu o seguinte: se chegou no ponto da Miriam Leitão pedir a soltura do Braga Neto, é porque a arbitrariedade é tamanha que furou a bolha. Soltem o Braga Neto. Olha, depois da audiência, depois da oitiva do Braga Neto, né, que a Miriam Leitão publicou aqui, muita gente comentou, o Anderson Campos também escreveu o seguinte: olha, eu me senti envergonhado com a participação do general no interrogatório. Está sendo humilhante vê-lo preso. E aí eu fico pensando no exército, né? Os generais, os demais,
que eles estão pensando da vida? Se chegou no ponto da própria Miriam Leitão pedir a soltura de Braga Neto, é sinal que não dá mais para manter o ar de normalidade de uma prisão arbitrária de um general do Exército. A Miriam Leitão simplesmente odeia militares e o Braga Neto que o diga. Agora, se eles estão falando assim, é porque está muito arbitrário. Vamos lá, o Estadão também. Histórico e comício. Imprensa internacional repercutiu o interrogatório de Jair Bolsonaro. O jornal britânico The Guardian destacou que, embora tenha negado a tentativa de golpe, Bolsonaro admitiu ter avaliado dispositivos da Constituição para contestar o resultado da eleição. Ô, cara pálida, peito de pombo, não se usa a Constituição para dar golpe de Estado. Se torna golpe a partir do momento que você não dá golpe, não usa a Constituição, não é? O golpe é quando você não observa a Constituição, vai com um tanque para a rua. Ora, histórico, né? Vamos lá, tem um outro trecho aqui, ó. O jornal britânico The Guardian destacou que, embora tenha negado a tentativa de golpe, Bolsonaro admitiu ter avaliado o dispositivo da Constituição para contestar o resultado da eleição. Abre aspas. Estudamos as possibilidades, outras, dentro da Constituição, ou seja, jamais saindo das 4 linhas, disse Bolsonaro durante o interrogatório. E aí é que entra o ponto interessante aqui. Estudar uma hipótese é crime? Sai da área de cogitação? Olha só essa matéria aqui também que o André Marsiglia publicou. Bolsonaro nega golpe, mas admite ter cogitado estado de sítio. Primeiro, estado de sítio está previsto na Constituição. Segundo, para ele ser implementado, precisa do Conselho da República. Sozinho ela não faz nada. Terceiro, cogitação no Brasil não é crime. Não é início dos atos executórios. O André Marsiglia escreveu o seguinte: jornais e analistas estão chamando isso de confissão de golpe. Não vejo. Tecnicamente, cogitar não é crime de estado de sítio. Não é crime. Estado de sítio não é golpe. Mas um instituto constitucional legítimo que só poderia se tornar válido com a aprovação do Congresso. Não há como isso ser tentativa. Ou seja, só acredita nesse discursinho de tentativa quem realmente ou não importa o que a lei diz. O importante é que você o casse. É assim que está sendo. E aí também é interessante a gente falar agora do Gilson Machado. Olha só. Possível obstrução da justiça. A Polícia Federal diz que ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado, agiu para tirar Cid do Brasil. E PGR pede busca. A Polícia Federal informou à Procuradoria-Geral da República que o Gilson Machado, lembra do sanfoneiro? Pois é, ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, tentou, no último dia 12 de maio, obter a expedição de um passaporte português em nome de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do Bolsonaro. Segundo a informação da PF, a PGR, a tentativa de Machado se deu por meio do Consulado de Portugal, no Recife, e teria como possível finalidade viabilizar a saída de Cid do Brasil. O ex-ministro nega qualquer possibilidade. A grande questão é, não há qualquer prova. A única prova que eles usam aqui contra o próprio Gilson Machado é o fato dele ter comparecido na Embaixada Portuguesa. Ninguém falou qualquer argumento, né, acerca do porquê ele foi lá, qual é o argumento que defenderam, né, dele ter ido lá, mas o simples fato dele ter ido lá já se supõe, né, que ele queria facilitar a fuga do Gilson, do Cid, do tenente-coronel Mauro Cid. Vamos lá, pessoal. A gente precisa olhar agora o momento escolinha do professor Raimundo da Câmara dos Deputados. É o seguinte, teve um bate-boca, né? O Haddad chamou tanto o Carlos Jordi quanto o Nicolas de moleque, e eles responderam, moleque é você, e o Haddad pulou fora, né? Dá uma olhada nesse trecho aqui, foi republicado pela Globo News. Você sabe muito bem o nome de quem é, deixou um superávit de 54 bilhões, ok? 54 bilhões. No primeiro ano de 2023, foram um déficit de 230 bi. O que aconteceu? É culpa de quem? É culpa do governo anterior? Olha, isso
Nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública. Vamos lá, antes de colocar o Jordi falando, eu não vi nada demais na fala do Nicolas. Pelo contrário, questionar o tamanho do rombo das contas públicas, isso é molecagem? Vou te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Depois dessa troca de farpas, a sessão seguiu e o deputado Nicolas Ferreira voltou para a audiência. Aí um novo bate-boca começou e a sessão foi encerrada. O ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual é a questão de ordem? Você acha que pode... Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero saber qual é a questão de ordem. Se for para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Mas os baderneiros conseguiram terminar a reunião. A reunião está encerrada e nós vamos liberar o ministro Haddad após as badernas dos bolsonaristas. Anterior. Deu para perceber o nível, né? A quinta série que se tornou a Câmara dos Deputados. Esse é o nível. Vamos lá, pessoal. Vem cá. Você acha que o Brasil, né, é um país sério? Responde sim ou não. O Brasil é um país sério ou não é um país sério? Vem cá. Estão investigando aí, né, a possibilidade de um golpe de Estado complexo que ninguém tem prova de nada. Então, sabe, forçando a criatividade para que possam sustentar um golpe de Estado. Agora, e aquilo que tem prova robusta? Vem cá. Estão querendo abrir uma CPI do INSS. Por quê? Porque roubaram velhinhos. Sim. Hugo Mota solicita ao STF a rejeição do pedido de Nicolas Ferreira para a instauração da CPI do INSS. Ora. Sabe o que aconteceu? O Nicolas Ferreira entrou com um pedido e, por sorte, caiu na mão do ministro Luiz Fux. O Fux atendeu o pedido do Nicolas Ferreira. Intimou o Hugo Mota para que preste esclarecimento do porquê não foi aberta a CPI do INSS para apurar quem foram, né, os caras aí que lesaram um monte de aposentados. Olha só o que aconteceu. Simplesmente, o Hugo Mota respondeu dizendo: não tem que se instaurar a CPI do INSS. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, solicitou nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal que rejeite o mandado de segurança apresentado pelo Nicolas Ferreira e pediu a instalação imediata de uma comissão parlamentar de inquérito. Por quê, hein? Amplamente alinhado com o governo petista. Agora, senta, porque é para você não passar mal, para não dar digestão e nem para você cair se você estiver em pé. Senta, porque eu vou te contar uma coisa assustadora na República das Bananas. Sabe o relatório do INSS? Deixa eu te contar. A justiça anulou, o que elimina a maioria das provas. E sabe o que vai acontecer? A turminha que lesou os aposentados vão ficar livre, leve, soltas, sem CPI do INSS, sem nada. E aí vão abafar o caso para ano que vem ninguém mais lembrar disso. E se você, lá em 2026, falar de roubo do INSS, você pode ser condenado até por fake news e ter as suas contas derrubadas. Parece que o jogo deles está perfeito, né? Matéria. O Bruno Souza citou a matéria da Folha de São Paulo. A matéria diz o seguinte: INSS. Justiça anula relatório que embasou a operação sem desconto. É a operação do INSS. O relatório de movimentação financeira entre associações, lobistas e advogados foi obtido sem autorização judicial, diz o magistrado. É uma prova robusta de que movimentaram mais de 6 bilhões de reais e essa movimentação financeira mostrava quem eram os advogados, quem eram os lobistas, quem eram as associações que roubaram os aposentados. E a justiça disse: ora, não dei autorização para isso. Então, a única coisa que eu posso dizer para vocês é:
tchau e benção, anula tudo. Na republiqueta em que nos tornamos, a piada da cadeia, a ironia da multa, o batom dá 14 anos de prisão, roubo de velhinho, dá risada só dos poderosos. A piada maior é sem graça e o Brasil é o Brasil mesmo. A piada maior e sem graça é o Brasil mesmo, né? Ou seja, o próprio Brasil é uma piada. O relatório, que expunha um esquema bilionário de fraudes em benefícios, foi anulado. O que significa que o mesmo relatório, demonstrado que tem advogados, servidores, políticos, lobistas no meio, não poderá ser utilizado como prova. Ou seja, nada do que foi descoberto poderá ser usado como prova. O documento perde valor legal. As investigações travam. Os envolvidos, muito provavelmente, estão impunes. Segundo o juiz, faltava uma autorização judicial. Percebe-se que sempre tem um jeitinho para derrubar tudo quanto o crime envolve gente poderosa. O problema nunca é o que foi feito. É quem ousou investigar. Agora, para o cidadão comum, vale tudo. Então, resumindo, pedra cantada. Quando eu anunciei para vocês que esse processo tinha deputados, senadores envolvidos, que recebiam mensalão, que isso iria para a mão do STF, eu falei, vão abafar tudo. E aí, já foi, né? Anularam tudo. Ou se todas essas provas não valem mais, exatamente o que fizeram com a Lava Jato. Ou seja, acabou tudo. Tem uma matéria da Gazeta Brasil, né, só para confirmar. Justiça anula parte essencial de prova em investigação de esquema de fraudes do INSS. É uma vergonha para o Brasil. Saiba uma coisa, você aposentado que está me assistindo, você que está vendo tudo isso, entenda uma coisa. Nunca, em momento algum, quem roubou os aposentados será punido. É uma vergonha, né? Isto é uma vergonha sem precedentes. Bom, grande abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial. Amanhã de manhã a gente está de volta. Você tenha bons sonos, que possa descansar bem. Para amanhã a gente vai começar mais uma rodada, né, dessas notícias indigestas que a gente é acostumado a dar aqui. Mas fazer o quê? É o Brasil, é a republiqueta que nós nascemos. Um dia isso ainda vai mudar e a democracia será pujante. Se tem uma coisa que eu não perdi, foi a fé. Abraço, pessoal.